Gabriel, Biel e Germano, eu queria saber de vocês. O que vocês acham disso aqui? O que vocês acham dessa alta? Será que isso agrega para o mercado? Cara, o pessoal que acompanha as nossas lives, essa semana a gente deu uma parada, porque nós tivemos aí um deslocamento até aqui a Roraima, foi uma grande parte de carro, uma grande parte de avião e depois mais carro ainda. Então a gente ficou meio off, então nós estamos voltando no sábado a produzir conteúdo. Quem lembra aí, eu tinha comentado que isso ia ocorrer, mas eu não sou a mãe de Ná, mas eu naveguei contra a maioria do pessoal aí. Gabriel falou que achava que o mercado é para baixo, não era, Gabriel? Sim. Marcos também, Matheus, você não? Eu tinha uma teoria lá, né? Ele tem a teoria, ele tem a teoria. Mas o seguinte, pessoal, no dia que a gente estava discutindo lá na casa dos 36 mil dólares, eu consegui ver um volume no gráfico do Bitcoin fazendo umas compras meio que esquisita. Meio que esquisita de qual forma? Que o mercado estava absorvendo aquelas vendas do pessoal do Futuros. Hoje em dia, você tem que acompanhar o Futuros do Bitcoin para você saber mais ou menos, pelo menos nos próximos dias, para onde o mercado vai. Por quê? Baleia joga contra sardinha. Não jogam juntas. O que pode acontecer é você estudar sobre o mercado e virar uma rêmora. Quando você vira uma rêmora, você deixa de estar à frente da baleia, não engolida por ela, e nada ao lado dela, pegando as sardinhas que, porventura, sobrarem para vocês. Eu falei o seguinte, tem muita gente na posição shortada. O que é a posição shortada? É a posição vendida do Bitcoin. As baleias, elas sempre invertem a posição com a sardinha. Se a sardinha for sair todo mundo na posição shortada, eles vão sair na posição long, que é a posição de compra. E foi o que aconteceu. E como as baleias têm muito maior o poder de compra, eles acabaram jogando o Bitcoin para cima. É para a gente animar com tudo isso? Eu tenho a minha ressalva. Mas, com relação ao mercado que a gente tinha de alguns dias, eu me sinto mais confiante que o Bitcoin agora pode recuperar valor. Mas ele não vai de uma vez só. Ele deve voltar aqui próximo à casa dos 40, 39. Ele tem que testar o que foi resistência. Todo o suporte, toda a resistência, para que ela seja validada, ela tem que ser testada. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A partir do momento que há esse teste e há o vencimento quanto para cima, é que a gente fala. Só que, Germano, tem um porém. Saiu uma notícia recentemente que o Chile irá adotar o Bitcoin como moeda principal. Será o segundo país a adotar o Bitcoin como moeda principal. Então, o mercado pode ficar muito louco nos próximos dias. E com o Chile, quantos outros países não podem vir? É isso aí. Eu Porque também todo concordo. mundo fala que El Salvador é um país pequeno, mas o Chile já é um país de grande expressão. Exatamente, com uma grande economia, né? Olha só, o que o Germano estava falando em relação ao short, ele pode ser visto aqui nesse gráfico. Se você observar lá em cima, a gente tem mais de 58,02% das contas fazendo vendas no mercado futuros. E quando a gente fala venda, não é venda comum, tá? É a venda alavancada. E isso é muito perigoso, né, para quem está iniciando no mercado. Mas é muito interessante para quem já tem uma certa experiência e consegue ver para onde a manada está indo. A gente sabe que as baleias, elas nadam contra a manada, né? E esse 58% de pessoas vendendo no futuros foi uma grande oportunidade aí para tirar dinheiro das sardinhas, né? E é o que a gente vê aqui no gráfico no curto período de tempo. No macro, né, mercado econômico, a gente sabe que está acontecendo muitas indecisões, muitas questões, até mesmo de possível guerra, né, Guerra Fria 2.0, isso acaba afetando o mercado. Então, eu acho que no mercado macroeconômico, a gente pode estar vendo, né, no longo prazo, o Bitcoin recuando mais. Porém, no curto período de tempo, a gente está vendo uma recuperação fantástica de mais de 10%. O que vocês acham? Vocês acham que no longo período de tempo o Bitcoin continua subindo ou se ele vai continuar corrigindo? Porque se a gente olhar no macro, está numa tendência de baixa ainda. O que vocês acham disso? Sim, cara, eu acho que o Bitcoin agora, ele está batalhando muito para definir o mercado. Eu acho que ele está num período de decisão que vai falar o que vai acontecer aí no próximo ano, nos próximos anos. Então, a gente analisar agora é mais importante do que qualquer outro dia, no meu ponto de vista, como investidor. E abre aí, Marquinhos, abre o gráfico do Bitcoin aí. Essa linhazinha aí é a média de 8 semanal do Bitcoin. Então, a gente vê que ele está começando a brigar de novo com essa média de 8 semanal.
Então, como o Marcos, como o Germano falaram, é interessante e o Bitcoin vai testar bastante essa resistência, o que vai definir aí uma possível tendência de alta ou uma tendência de baixa, e também o tempo que isso pode durar, porque até então a gente veio numa forte tendência de baixa e agora veio uma gota de esperança com essa valorização grande. Para quem opera altcoins, pode não achar uma valorização de 10, quantos por cento que está de valuation aí? Cara, a gente está com uma valorização nas últimas 24 horas de mais de 9,48%. Então, quem opera com altcoins, as danadinhas, né, acha, não é tudo isso, mas para o Bitcoin cara, é muita grana voltando para o mercado cripto. Então, olha, nessa perspectiva, se ele conseguir passar esse caso, a média de semanal, e testar, e mais importante que a gente começou aqui no making off, testar e conseguir segurar esse preço, segurar um preço aí, um preço bom, a gente pode esperar uma tendência de alta. E o que significa tendência de alta? Mais liberdade para operar em altcoins. Então veja isso, veja uma tendência de alta como se as altcoins estariam ganhando espaço perante o Bitcoin. Por exemplo, nesse período, nessa tendência de baixa, as altcoins sofreram demais. Eu reconheço isso como um período do expurgo, onde o Bitcoin está fazendo pressão com a sua dominância em cima das altcoins. E vendo isso, todas as altcoins ganham um pouco de fôlego. Então, você acredita mais ou menos nisso que eu desenhei aqui, então? O quê? Do Bitcoin voltando para alta no mercado macro? Na verdade, isso eu gostaria que fosse. Mas eu acredito que ele pode bater na média de 8 e ele pode perder essa média de 8, definindo aí uma tendência de baixa ou um longo aí bear market, que sai um inverno cripto. Por quê? O nosso mercado está muito inflacionado. Do meu ponto de vista, o mercado está muito doente. Ele precisa de tempo, de uma correção forte para se recuperar e para a gente esperar criar muita grana numa nova tendência de alta, como aconteceu aí nos últimos ciclos. Então, a gente tem essas duas possibilidades aí que a gente espera, né? Sim. Claro, ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, disso a gente já considera.